Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Tamires. Eu sou a criadora do canal TI Mimos e Laços. E estou aqui para mais uma palavra de Deus, né? Estou aqui com a minha Bíblia. E vim aqui deixar mais um versículo para nossas meditações. O versículo de hoje vai ser no livro de Jeremias, o capítulo 18, até o versículo 6, que diz: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra nas rodas. E o vaso que ele fazia de barro, que se quebrou na sua mão. Então tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que lhe parecia bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura, não poderei eu fazer com vós, como esse oleiro fez, ó casa de Israel. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então esse versículo, esse capítulo, né, ele fala muito forte nos nossos corações. Eu li até aqui o versículo 6 do livro de Jeremias, capítulo 18, até o versículo 6, que é a passagem que fala quando o Senhor mandou Jeremias descer à casa do oleiro, porque Israel tinha saído da presença do Senhor, Israel tinha desobedecido ao Senhor, e Deus quis mostrar a Jeremias como ele ia fazer com Israel. Porque como nós bem sabemos que Israel é a nação eleita, e desde aqueles tempos, né, que Israel vem sofrendo, e Israel se desviava da presença do Senhor, a Deus levantava um juiz, determinava uma certa sentença, o pessoal se arrependia, voltava para a presença do Senhor, e quando passava um período de tempo, eles se afastavam novamente da presença do Senhor. E Deus levou Jeremias à casa do oleiro para mostrar a ele como ele ia fazer com Israel. Né, que o oleiro ele estava fazendo o vaso ali nas rodas, né, que já teve oportunidade de ver ou pesquisou na internet e já viu como é que são feitos os vasos de barro. Eles colocam um pouco de argila na roda, né, uma vasilha com água, e ali, agora não, hoje em dia a maioria são motorizadas, mas antigamente eles faziam com o pé, né? Eles iam rodando e aquele negócio lá, aquela parte lá ia rodando, e ali ele ia moldando o vaso. E Deus levou Jeremias ali na casa do oleiro, e o oleiro estava lá fazendo o vaso, e simplesmente o vaso quebrou na mão do oleiro, o vaso se desmanchou, e o oleiro pegou aquela argila, molhou, começou a processar tudo novamente, e fez um outro vaso. E o que Deus quis dizer a Jeremias com essa palavra? Que assim como Israel estava na presença dele, estava nas mãos dele, e tinha se desviado, né? Vamos supor assim, né? Vamos colocar assim, com as minhas palavras nos nossos dias. Vamos supor que aquele vaso que o oleiro estava fazendo era Israel quando estava na presença do Senhor. E o vaso, quando se quebrou, foi quando Israel se desviou da presença do Senhor. E ali Deus estava mostrando a Jeremias que ia fazer do mesmo jeito com Israel. Israel estava na presença do Senhor, tinha se desviado, e Deus estava mostrando para Jeremias que ia trazer Israel de novo à presença dele, que Deus ia pegar a argila, que Deus ia pegar o povo, ia acochar, né, porque o povo só se voltava para a presença do Senhor quando estava passando pelos apertos, ia trazer a nação de Israel de volta à presença do Senhor. E trazendo para os nossos dias, muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Às vezes a gente está passando por uma prova, às vezes a gente está passando por uma perseguição, e a gente se volta mais na presença do Senhor, a gente se volta mais para buscar Deus, a gente está ali, está orando, a gente está louvando, a gente está lendo a Bíblia, está buscando a presença do Senhor. Então, naquele momento de dificuldade, a gente está ali, firme e forte na presença do Senhor. E quando Deus maneira um pouquinho, Deus abranda um pouquinho, o que é que a gente faz? Se afasta da presença do Senhor. Não se desvia dos caminhos dele. A gente permanece crentes fiéis a ele. Mas a gente se desvia, muitas vezes a gente se desvia. Às vezes a gente
um tempo que a gente tem. Eu falo por experiência própria, tá, gente? Porque como os pregadores sempre falam, a palavra antes de ir, ela vem para aqui. E eu falo por experiência própria. Quantas vezes a gente tem um tempinho de cantar um hino ou 3 hinos, ler um versículo, ler um livro, orar, passar uns minutos orando, e muitas vezes a gente não faz isso. A gente leva o tempo, trabalho, 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 só afazeres de casa, às vezes se interte com outras coisas, às vezes vai ver um vídeo, às vezes vai ver uma história, uma pregação, alguma coisa. E muitas vezes a intimidade que Deus quer da gente, aquele particular que Deus quer da gente com Ele, muitas vezes a gente não tem. Porque mesmo se eu pegar o meu telefone e eu for assistir uma pregação, aquilo vai me edificar sim. Vai trazer um alimento para minha alma, vai sim. Mas não vai ser tão eficiente como eu pegar a minha Bíblia, dobrar meus joelhos, louvar o Senhor com um hino, ou 2 ou 3, quanto Deus tocar no seu coração, pegar minha Bíblia, ler um versículo, ler um capítulo, dobrar os meus joelhos e orar com Ele. Essa intimidade minha com Deus vai ser diferente. Aquela palavra, aquela pregação que eu vou ouvir vai me edificar, mas essa daqui vai me fortalecer. É essa daqui que vai me dar força para caminhar, para seguir em frente. E muitas vezes a gente está num momento vamos dizer assim, de abundância, tá sem passar por provações, tá sem passar por dificuldade. E a gente muitas vezes se esquece do Senhor, a gente esquece de tirar um tempo para fazer um devocional, para fazer uma leitura, para tirar um tempo para meditar na Bíblia. E o que é que acontece? Aí Deus vai lá, aperta um pouquinho, que é para a gente voltar para Ele, para a gente se lembrar que Ele existe, para a gente se lembrar, mesmo que você não esqueça que Ele existe, que a gente não tem condições de esquecer que Deus existe, né? Mas assim, às vezes a gente passa despercebido, né? A gente esquece de estar buscando a presença do Senhor, a gente se esquece de estar adorando a Ele como Ele merece, né? Porque a vida da gente tem que ser uma constante adoração a Deus. Mesmo que esteja passando por uma dificuldade, por uma provação, a gente tem que sempre estar adorando ao Senhor. E muitas vezes quando a gente está passando pela abundância, né? Pela bonança, a gente se esquece desse detalhe. A gente se esquece de buscar a presença do Senhor. Aí quer que Deus permite uma provação, uma tribulação, uma perseguição, para a gente se voltar para Ele e lembrar de buscar a presença dEle e lembrar de fazer a vontade dEle. Então, essa passagem, ela mostra isso, que Deus permitiu que Jeremias descesse lá na casa do oleiro para ver como é que ele ia tratar com Israel. Porque Israel era considerado como aquele vaso que se quebrou, né? Que o oleiro estava manuseando, o oleiro estava trabalhando naquele vaso e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, Israel ele tinha se afastado da presença do Senhor. Ele tinha se afastado do Senhor. E Deus, e que o oleiro fez? O oleiro foi lá, pegou a água, né? Assim, com as minhas palavras, né? Que na Bíblia não diz que ele pegou água, nada disso, né? Ele só diz que pegou o vaso e começou a fazer, né? Mas assim, no meu pensamento, né? Ele pegou lá a água, molhou a argila, começou a trabalhar, manusear de novo e fez um vaso perfeito. Então, muitas vezes é isso que Deus permite que aconteça na nossa vida. Muitas vezes é isso que Deus permite que que a gente passe pela provação, que às vezes a gente passe pelo aperto, como minha mãe diz, que a gente passe pela moinha, para a gente entender o trabalhar de Deus. Olha, se a gente parar para pensar o processo que um vaso passa para ser um vaso perfeito, trazendo para os nossos dias, é doloroso. Porque uma certa vez eu escutei um pregador, ele explicando, né, como era o processo da preparação da argila. Ele disse que primeiro passa a argila, ela passa pelo processo de ser quebrada, né, porque ela é tirada e é deixada ali. Aí ela vai ser quebrada, muitas vezes ela resseca, aí tem que ser molhada. Aí passa por uma peneira grossa para ficar os grãos maiores, os pedaços de pedra, os pedaços de tijolos, aqueles pedaços maiores, né? Ele passa por uma peneira maior, depois ele passa por outra peneira, e assim vai passando por várias peneiras, até chegar numa peneirinha fina, onde passa só a argila e mais nada.
Então, se a gente for parar para pensar, é isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente passa por certas situações que a gente não quer passar. A gente, às vezes, até pergunta a Deus, por que é que eu estou passando por isso? Senhor, o que foi que eu fiz para passar por isso? Mas é Deus que está tirando os cacos, está tirando alguma coisa que não agrada a Ele das nossas vidas, está tirando pensamento negativo, palavras negativas. Muitas vezes a gente se apega muito com palavras negativas. Às vezes a pessoa diz, tu não vai conseguir, tu não vai conquistar, tu não vai ser ninguém. E a gente se apega nisso e a gente fica alimentando essas coisas. Aí, às vezes, Deus permite a gente passar por essas peneiras para a gente tirar essas coisas. E a gente se voltar para Ele e ver que com Ele a gente chega em qualquer lugar. Que com Ele nós somos mais do que vencedores. Que com Ele a gente pode alcançar o céu, que é o nosso maior objetivo. Que nós estamos lutando para chegar no céu. Então, que a cada dia nós possamos mais nos voltar para o Senhor. Que a cada dia nós possamos mais entregar nossa vida na mão dEle. Porque Ele é o Deus que nos ama. É um Deus perfeito, Deus que nos ama, que nos quer ver bem. Nem que para isso Ele permita a gente passar por alguma dificuldade para a gente se voltar para Ele. Porque a Bíblia diz que o Pai, Ele castiga aquele que ama, né? Deus castiga aquele que Ele ama. Nós somos pais, a maioria é pai, mãe. E quando o seu filho faz alguma coisa errada, você faz o quê? Você não coloca ele de castigo? Né? Às vezes, dependendo do tamanho da trela, você dá até uma lapadinha lá para a criança saber que aquilo é errado. Na maioria das vezes a gente faz o quê? Coloca de castigo. Então, a mesma coisa é Deus. Se nós, que somos seres humanos imperfeitos, nós corrigimos os nossos filhos, imagina Deus, que não quer perder a nossa vida, que não quer perder a nossa alma. Então, nem que para isso Ele permita que a gente passe por uma aprovação, que para isso Ele permita a gente passar por uma dificuldade, Ele vai deixar a gente passar para a gente voltar. Ele vai deixar para a gente voltar-se para Ele. Então, a palavra nessa noite é essa. Assim como Deus nos ama, assim como o oleiro, ele, quando o vaso se quebra, ele conserta, ele refaz o vaso, assim Deus faz na nossa vida. Então, que possamos meditar nessa palavra, que você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma provação na sua vida, não se entristeça, não tenha medo, não baixe sua cabeça, erga sua cabeça, siga em frente, peça forças a Deus, peça graça a Deus, lute para que você possa vencer e que você se achegue mais perto de Deus. Que você se aproxime mais de Deus, busque mais a presença dEle, busque mais a Ele, dobre seu joelho, ore, clame a Ele, porque Ele está pronto a nos ouvir. Às vezes Ele fala com a gente não escuta, mas basta a gente dobrar os joelhos, se arrepender de todo o coração, buscar a vontade dEle com todas as nossas forças. Ele está pronto para nos responder, está pronto para nos atender, está pronto para nos socorrer. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus faça prosperar o trabalho das vossas mãos, dê uma noite de sono e paz, proteja as vossas famílias, vossos lares, né? Que possamos cada dia mais nos chegar a Deus. Até o próximo vídeo.